e tu também era Eu posso eu posso compartilhar aqui uma frase forte tua de defesa do Lula? Manda bala, cara, manda bala. Lembrando que tudo que eu estou falando agora, eu falei antes para o Gustavo que eu ia falar e ele me deu carta branca para eu falar o que eu quisesse. Sem problema nenhum. Eu vou responder, ó. Gustavo, um dos pontos polêmicos, tá? Em relação à questão da trajetória e tal, é essa postagem tua lá de outubro de 2017. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, o contexto, enfim, explicasse. Queria hoje desejar feliz aniversário a uma pessoa que foi mais importante para a minha vida do que 99,7% dos amigos da minha timeline, que pela primeira vez me fez sentir à vontade no meu próprio país, que me deu a sensação de poder olhar para o sofrimento e injustiça à minha volta, imaginá-lo como provisório, que me fez acreditar que o miserável de hoje seria o pobre de amanhã e a classe média do futuro. Obrigado, Lula, você nunca deixou de ser o menino retirante da seca, o que você fez com que a vida lhe deu nenhum de nós faria em 10 encarnações, os que te perseguem são lixo humano, a sensação que você deu a milhões de brasileiros não esquecerão, nossa história só começou, etc. Assim como tu já falou várias postagens, e foi aí que eu te conheci, né, da tua defesa contra o impeachment, tu foi um cara que lutou demais, eu muitas vezes compartilhava postagens tuas no meu Facebook, na época que eu usava, né, contra o golpe, etc., e aí foi o que eu passei a admirar muito dos teus escritos. Mas depois eu sinto uma certa inflexão nisso, e aí eu queria que tu comentasse um pouquinho o contexto dessa postagem, o que fez tu mudar de ideia, etc. A palavra é tua. Para algumas coisas eu não mudei de ideia. E quero deixar claro que o Cássio não me disse que postagens ia aparecer, não. Ele vai botar umas postagens que eu nem vi antes. Mas é muito simples, Cássio, é muito simples. Por exemplo, eu julgo as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas fizeram com que a vida deu para elas. Porque eu não posso ser julgado com o mesmo critério de alguém que nasceu na favela. Então, eu sou professor e faço não sei o quê. Não, meu mérito é muito menos. O meu mérito, se a meritocracia fosse assim, né, fosse de verdade, mérito quer dizer o que você fez com com o que a vida fez de você. Então, quem nasce em condições muito inferiores, né? E o Lula, ele tinha feito muito mais bem ao Brasil do que mal até essa data aí, 2016. E os que perseguiam ele, tá? Não é uma questão do Ciro ser melhor como pessoa, né? Mas como candidato, e aí eu vou falar. Mas voltando, então, até 2016, o Lula tinha dado muito mais à vida do que a vida deu a ele. Ele nasceu na fome, no semiárido nordestino, embora tenha sido um presidente do Brasil, na minha opinião, e eu sempre falei isso. Você não vai encontrar postagem minha dizendo que o Lula foi o maior presidente da história do Brasil. Isso eu considero Isso é Getúlio Vargas. patético, é Isso é Getúlio ridículo, Vargas. é uma coisa de, assim, ou a pessoa é ignorante, então ela só conhece os últimos anos o que ela viveu, né? Então, tudo bem, está do direito de achar o Lula melhor, porque foi uma época que o Brasil estava melhor, ou ela é uma completa imbecil, se ela acredita nisso, uma completa imbecil. E você vai pegar um vídeo meu também, eu em 2018, falando que eu não acreditava que o Lula não ia ali na boca do caixa apoiar o Ciro e deixar o Bolsonaro se eleger, porque não fazia sentido nenhum, que ia chegar a um acordo, né? Ou pelo menos deixar o Ciro concorrer livremente com o PSB do lado, porque ele sabia que o PT ia perder aquela eleição, todo mundo sabia. Você pegar o que o Zé Disseu falava, todo mundo sabia. O PT, aquela eleição, o PT era o perdedor já. E o que aconteceu comigo... Eu acho que tu bota muitas... esse artigo teu aqui, eu acho que é bem interessante, tu elenca, né? Por que não podemos mais apoiar o PT? E aí tu bota vários itens alencando aqui, né? Não sei se é esse que tu... Tá pequeno aqui, senão eu aumento o tamanho. Tô vendo. Eu explico aí, e explico muito a questão Ciro num artigo que aí vou te falar, é a versão oficial, tá, cara? Tá. Do Ciro. Que ele não vai botar... Mas é isso. O que aconteceu? Por que ele não aceitou? A 24 horas do registro de chapa,
virar vice do Lula preso e impossibilitado pela justiça já de ser candidato. Que porra é essa, cara? Havia promessa que aí, se o Lula não fosse candidato, o Lula assumiria e o Haddad seria o vice do Lula aí, né? Do Ciro. Isso, vice do Ciro. Essa era a proposta. Quem vai acreditar? Como é que você... E outra coisa, Cássio, é o seguinte, cara. Era ilegal. Então, se os caras quisessem caçar a chapa, sim, acabou. O campo progressista ficava sem candidato. Isso era um risco grande mesmo. Era um risco enorme, cara. Tinha muitos riscos, Cássio. Aquilo foi uma palhaçada do Lula para jogar nas costas do Ciro, para ter uma narrativa para culpar o Ciro pela desunião das esquerdas. Se o Lula tivesse querido isso, antes de ele ser impedido, ele tinha procurado o Ciro, tinha entrado no acordo e tinha saído uma chapa Lula-Haddad. Quando a justiça impedisse, ele apontava o Ciro. Isso ia ser o correto. Isso não aconteceu por quê? Porque não era o que o Lula queria. O Lula queria fuder o Ciro. Vou falar em bom português aqui. Sempre foi a estratégia do Lula. Matar a ascensão de uma nova liderança do campo progressista. O projeto do Lula era voltar ao poder em 2022 e, para isso, ele destruiu o Brasil. Então, um cara que faz um negócio desse com o Brasil, eu não esperava que o Lula fizesse isso realmente. O cara já tinha tido tudo, tinha comandado por anos o campo progressista, a gente apoiou ele sempre. Na hora que o Lula ele materializa isso, para mim, aquela imagem que eu tinha do Lula, tudo que ele tirou do Brasil nesses 4 anos elegendo o Bolsonaro, que ele é o responsável. Sabe por que ele é o responsável, cara? Todo processo social é multicausal, ok? Tem várias causalidades e várias coisas que intervêm. Mas qual era o único personagem que, isoladamente, por uma decisão pessoal, podia mudar a história daquela eleição e eleger alguém que não o Bolsonaro? O Lula. Então, ele é o culpado, o Lula é o culpado pela desgraça, pela privação da Eletrobras, pela toda desgraça que aconteceu com a Amazônia, com o país nesses 4 anos, toda ameaça à nossa democracia, porque o Lula podia ter mudado aquilo apoiando o Ciro a qualquer momento. Tu sabe e ele que manter a hegemonia do PT no campo progressista. O Lula é o culpado pela desgraça do país. Então, diante disso, cara, depois que ele faz esse negócio, porque o Ciro, ele não tinha poder de mudar por uma decisão dele aquilo. Ele não tinha, ele pode ter tomado decisões erradas, mas ele não é o culpado, é o Lula. Porque ele podia mudar o rumo da causalidade toda naquela eleição. Então, meu amigo, depois que o Lula faz isso com o Brasil, para mim, ele matou grande parte do que ele tinha dado ao Brasil, que foi assim, ao Brasil. Para a vida dele, ele fez muito mais bem do que mal. Mas depois disso aí, eu acho que ele fez mais mal do que bem. Ele virou um personagem nefasto na história do Brasil, na minha opinião. O mal que ele causou é muito grande. E o cara está querendo voltar, está pior ainda. A despolitização, eu sempre critiquei o Lula, que o Lula é um despolitizador, sempre. E se acontece alguma coisa com o Lula, quem assume é o Alckmin, né? Não, cara, olha só, o Lula está dando uma garantia de vida que ele não vai fazer nada. Não tem como ter ilusão com o Lula. Ele está dando uma garantia de vida. O que ele está falando é o seguinte: se eu tentar fazer qualquer coisa diferente, de administrar o modelo, vocês podem me matar. O Alckmin assume. Tem aqui um cara da confiança de vocês. Tu sabe que